Em um mundo cheio de filmes onde a família e o núcleo familiar são geralmente menosprezados ou até diretamente atacados, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, resgata um pouco sobre o poder e a força da família. E sim, Quarteto Fantástico é um filme para a família. E isso é bom demais. Veja, depois de toda a saga Thanos, o MCU, o universo cinematográfico da Marvel, sofreu bastante. O desagrado com as adaptações, as atuações questionáveis, os roteiros que forçam pautas políticas, roteiros que parecem esquecer o que foi construído até ali, são muitos pontos negativos. E diante de tantos tropeços, quando um filme se sobressai, o universo cinematográfico ganha um novo fôlego. Às vezes, tendemos a achar o filme maravilhoso porque comparamos com um monte de coisa ruim que veio antes. Quarteto Fantástico acaba se beneficiando um pouco disso. Sim, ele é um filme bom, mas não só porque é comparado com filmes ruins. Ele é um filme para a família e o filme de uma família. Eu tô me adiantando um pouco. Fica com a gente pra gente discutir um pouco sobre o que achamos e qual a mensagem de Quarteto Fantástico. Esse é o Mundo Cópia, o programa onde nós trazemos a mensagem por trás das obras da cultura pop e fazemos uma reflexão cristã em cima delas. Esse vídeo tem spoiler de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, então fique por sua conta e risco. Eu não sei você, mas eu não conheço de perto nenhum astronauta, muito menos uma família de astronautas. Eu também não conheço nenhum gênio multidisciplinar na área da ciência. Eu conheço, talvez alguns sejam bons candidatos, mas não. Eu até conheço alguns políticos, mas nenhum com uma representatividade global. Apesar disso, eu consigo me conectar com o casal Richards. Sabe por quê? Porque quando lemos um livro, quando assistimos um filme, quando vemos um anime ou um dorama, quando lemos um mangá ou um quadrinho, são as motivações dos personagens que geram uma identificação e um carinho pelos que estão ali. Quarteto Fantástico tem essa característica. Ele tem uma introdução de personagens já diferente de muitos do que nós vimos até aqui. Nós não vemos a transição de seres humanos normais para super-humanos e a adaptação de cada um deles com esse adquirir novos poderes. Não vemos suas lutas com os primeiros vilões que ameaçam a cidade. Em vez disso, a primeira cena do filme é bastante simbólica. Reed Richards está procurando um pote de iodo que Sue Richards pediu a ele, porque ela acabou de descobrir que está grávida. Até aqui, nada diferente de um casal normal. Reed procura o iodo sem se esticar, como se fosse um ser humano comum. E se você é um homem casado, você sabe do que eu tô falando aqui. Se fosse eu ou você no lugar dele, ora, a gente já estaria se esticando e procurando em vários lugares o que a gente quer, enquanto gritamos pra nossa esposa onde é que tá o iodo, onde é que tá não sei o quê, porque tá na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Sue, como qualquer esposa, sem nem precisar ver, quase como um tipo de superpoder feminino, diz não está aí. Ela sai do banheiro e, sem olhar diretamente para o móvel, pega o iodo e entrega pro marido com um teste de gravidez positivo. Eles se abraçam e celebram. Reed, como qualquer pai, já começa a pensar no futuro da criança. Você sabe como é que é? A gente quer resolver os problemas dos nossos filhos da concepção até o casamento, planejando cada detalhe, pensando em cada problema de saúde que pode surgir, se planejando nos gastos, no trabalho, em como vamos educados. Numa tentativa boba de controle, que costuma acometer os pais de primeira viagem, Reed se desdobra para pensar nos problemas que aquela criança poderia desenvolver por ter pais com DNA modificado devido a uma tempestade cósmica. Afinal, eles são super, mas não deixam de ser humanos. Esse é o verdadeiro poder deles antes mesmo de terem seus DNAs modificados. Eles são uma família. Todo o desenvolvimento do filme é somente um desdobramento desse valor tão fundamental ao ser humano. A família é algo pelo qual vale a pena lutar. O valor da família e o amor aos seres humanos é o guia da família Richards. Ao longo do filme, Reed, Sue, Ben e Johnny lidam com circunstâncias que põem à prova esse valor fundamental. Eles vencem vilões com seus superpoderes ou de forma diplomática porque prezam por isso. Por tratar de algo tão fundamental, nós conseguimos nos conectar com eles mesmo que não tenhamos poderes de nos esticarmos, de ficarmos invisíveis, de criarmos campos de força ou controlar o fogo, ou mesmo de termos corpos de rocha e super força. Se assim como eu você não tem super força, talvez usar os suplementos da Growth possa lhe ajudar. Usando o cupom Jesus lá na Growth Suplementos, você tem um desconto especial e ainda conta pro pessoal da Growth que você tá cuidando da sua saúde pra glória de Deus. E ainda você apoia a continuação desse trabalho. Mas o ponto é que tudo isso no filme fica em segundo plano. Todos esses poderes são apenas o meio para um objetivo e não um fim em si mesmos. De forma que tanto a decisão de Galactus de destruir a Terra como sua demanda pelo filho do casal confrontam os valores do quarteto. Eles partiram para falar com Galactus para tentar resolver a questão, como fizeram antes, porém, quando chegaram lá, ele detecta um poder ainda mais extraordinário se desenvolvendo no filho deles e o demanda para suprir sua fome insaciável. E sua demanda é inimaginável. Pouparei a terra em troca do seu filho. Dei-me seu filho e os seres humanos não serão destruídos. Você já sabe onde é que eu vou chegar, não é? A analogia aqui com o cristianismo é muito claro, mas deixa eu tentar ir um pouquinho além do óbvio. Primeiro, você já percebeu que todo papel que o Pedro Pascal faz como pai ou como figura paterna, ele tem que entregar
Um filho como sacrifício? Parece que o Pedro Pascal escolhe só os filmes assim, né? É Mandaloriano, é The Last of Us, é agora em Quarteto Fantástico. Até em Game of Thrones, o Oberyn é um personagem que busca vingança por sua família. O Caba gosta, né, desse tipo de temática. A oferta de Galactus é exagerada e põe em crise os valores dos personagens. O debate ético aqui é o sacrifício de um para a salvação de bilhões. E analisando de forma simples e quantitativa, de forma meramente utilitarista, por que não é? Você entrega uma pessoa e toda a humanidade é salva. O conflito ético de Thanos era destruir metade das pessoas do universo para que a metade restante pudesse sobreviver. Já o conflito ético imposto por Galactus é mais simples. É o clássico dilema do trem, mas aqui em larga escala. Já deve ter ouvido falar do velho dilema do trem, né? Um trem sem freios vai passar por cima de 5 pessoas que estão amarradas nos trilhos. Elas nada podem fazer e não tem como parar o trem. No entanto, há uma saída se você acionar uma alavanca e mudar a direção do trem. Em vez de matar 5 pessoas, mata apenas uma pessoa que também está amarrada aos trilhos. A premissa do conflito ético é o seguinte: se o curso do trem não for alterado, 5 pessoas morrem pela sua passividade. Mas se o curso for alterado, as 5 são salvas, mas isso significa que você ativamente decidiu matar uma pessoa. E a questão aqui é idêntica. A surfista prateada é a arauto de Galactus. Ela é a anunciadora de que há um trem sem freios que irá passar por cima de todos os habitantes da Terra. Galactus, no entanto, anuncia que há uma alavanca que pode ser acionada. Eu deixo de passar por cima dos habitantes da Terra se vocês me derem o seu filho, o seu único filho. Nós não estamos dispostos a sacrificar nosso filho por vocês, mas não vamos sacrificar vocês por nosso filho. Esse é o discurso de Sul, que juntamente à genialidade de Reed, consegue unir as nações da Terra para escapar da ameaça de Galactus. Eles primeiro pensam em criar torres que gerariam um campo de força para teletransportar a Terra, e quando essa opção falha, resta a eles usar o filho como isca para o Galactus e atraí-lo para uma armadilha em que ele é que seria teletransportado para os confins do universo. Com esforço, eles o vencem. E na batalha, Sul morre, mas Franklin, num princípio de despertar dos seus poderes ainda desconhecidos, a ressuscita. Por ora, o bem venceu. Da mesma forma que o quarteto passa por desafios que põem à prova os seus valores, nós também enfrentamos situações que podem desafiar os nossos valores. E é por isso que o filme é tão cativante. E seus valores prezam por aquilo que perpassa ideologias e pautas identitárias. Qualquer pessoa se identifica com a luta do quarteto, porque sabe que família importa. Enquanto a sessão de cinema esvaziava, era possível ouvir jovens na fileira da frente conversando, e uma delas dizendo: a maternidade é algo que transforma a mulher. A mulher está gerando a vida, ela é capaz de fazer tudo pelo seu filho. E é muito legal poder ouvir isso na sala de cinema. Quando o homem se une a uma mulher e eles constituem uma família, isso transforma a sua vida. Quando eles geram um filho, a experiência é divina. A descoberta de que um casal terá um filho alegra não apenas o próprio casal, mas também as pessoas que lhes são próximas. E assim como Ben e Johnny se alegraram e cooperaram na formação daquele ser que está em gestação e depois em desenvolvimento, os parentes e os amigos próximos participam como tios e como tias daquele ser. Um dos membros da equipe aqui do canal me contou uma coisa muito legal, de que um casal de amigo deles da igreja tá grávida, né? Ou a mulher tá grávida. E aí, como a mulher começou a contar pros amigos, foram todos conversar, e era abraços, piadas com o pai, todo mundo junto ali, se divertindo e participando, né? Daquela alegria com eles, com oração, com interesse, com alegria, com cada etapa da imagem compartilhada do ultrassom e tal. E com o tempo, né? Todos os amigos foram participando daquele momento de gravidez, como normalmente acontece em grupos de amigos, de gente que se gosta. E a mulher chegou a contar pra esse amigo nosso, que é aqui da equipe do canal, que teve gente que me disse pra não ficar falando muito com os amigos sobre a gravidez, por causa do risco de perder o filho. Mas, gente, eu sei que Deus é soberano. Eu quero que meus amigos se alegrem comigo e com meu esposo. Se Deus levar meu filho, é lógico que eu vou ficar triste. Mas eu não vou deixar que esse medo nos impeça de ter vocês, os amigos, se alegrando com a gente. Olha que coisa bonita, não é? Esse casal não tem superpoderes, mas entendeu o valor de uma vida. E principalmente de uma vida que está sendo gerada. Jack Kirby, cartunista e co-criador de vários personagens da Marvel, como Capitão América e Quarteto Fantástico, disse em uma entrevista que, abre aspas, minha arte é popular porque se conecta com a pessoa comum, e eles podem entender muito facilmente. Mais à frente ele disse: em cada personagem que desenho, não importa o quão fantástico ele seja, o leitor vai sempre se relacionar a ele, porque apesar do fato do leitor ser incapaz de fazer essas tarefas sobre-humanas, suas motivações e as motivações do personagem são rigorosamente semelhantes. Elas são reações humanas. E o leitor reconhece isso, e ele reconhece isso até nos vilões. É porque valorizamos a família que nós nos conectamos de forma particular com filmes assim. É porque amamos nossos filhos que entendemos o peso da negação dos Richards em dar o seu filho, mesmo ao ouvirem os protestos da humanidade. Apesar de termos vários erros e pecados dentro de nós, a família é um valor que importa. Ela é assim porque Deus a criou para ser assim. Quando Deus cria Adão e Eva, ele abençoa a família que ele formou. Nós nos alegramos com uma vida gerada porque dessa forma nos fazemos semelhantes ao Criador.
Criador. O luto que sentimos com a perda de um filho, ou a dor de sequer pensar nessa possibilidade, vem também do fato de que Deus não se alegra com a morte das pessoas, mesmo que eles sejam ímpios. E aqui eu tenho uma mensagem especificamente pra você que não consegue enxergar e nunca viveu os valores da família, seja porque é órfão ou porque sua família é disfuncional. Deus tem uma família pra você na igreja. A obra redentiva divina é tão completa que ele providencia até mesmo uma família para aqueles que são abandonados ou desalojados. Não é perfeita, mas é uma família em Deus. E se você não tem em sua igreja uma família, talvez seja a hora de repensar sua relação com a igreja. Agora, claro, eu sei que se eu terminar esse vídeo sem lidar com a analogia óbvia que a gente pode fazer ao longo do filme, vocês vão brigar comigo. Tentei só sair um pouco do óbvio aqui para alguns pontos relacionados à obra. Mas esse ponto central de entregar o próprio filho para salvar a humanidade, fala muito profundamente a nós cristãos. Porque quando pensamos no sacrifício de um filho, pensamos em Abraão, que pela fé entendeu que foi Deus quem lhe deu aquele filho e que ele tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E então ele passa pela angústia e pela dor de ter que sacrificar seu filho. A sua fé é provada e é testada. Quando Abraão sobe com Isaac, o texto diz que Deus proveria um cordeiro para o sacrifício. E então Deus impede que ele mate o seu filho. Um cordeiro surge e este cordeiro apontava para a dor e o sacrifício daquilo que o próprio Deus faria com Jesus, o seu filho unigênito, que é o cordeiro de Deus. O sacrifício que Abraão faria nem seria em troca da salvação do mundo, mas o de Cristo foi. O que é inimaginável é que Deus prova o seu amor para o ser humano indigno de perdão e salvação ao enviar o seu filho para morrer para salvar a humanidade. O Deus que demanda o sacrifício é o Deus que provê o sacrifício. O autor é ao mesmo tempo o objeto de sacrifício em sua morte vicária cruciforme. Assim, ele se constitui justo e amoroso. O pecado precisa de justiça e o perdão precisa de amor. Deus cumpre ambos os requisitos. Que pai ou mãe daria seu filho para salvar uma humanidade falha e caída? Bom, Deus deu. Deus o fez. Por meio do sacrifício de Cristo, Deus une a todos os que creem em uma só família. Em um tipo de entrega muito mais fantástica que qualquer equipe que surja no mundo dos quadrinhos. E você, que mensagens você tira de Quarteto Fantástico Primeiros Passos? Deixe seu comentário aqui embaixo, clica em gostei, assina o canal, assina as notificações para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Usa lá o nosso cupom na Grove Suplementos e ajuda a apoiar esse canal. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.